Quando atendi aquela ligação, 3 semanas atrás, achei que ouviria planos de casamento. Em vez disso, escutei palavras que destruíram tudo o que eu acreditava sobre família, amor e sacrifício. Minha nora, Sarah, olhou diretamente nos meus olhos com um sorriso tão frio que poderia congelar chuva de verão e disse: "Ah, nós já nos casamos ontem. Só convidamos pessoas especiais." Pessoas especiais. Essas duas palavras me atingiram como um soco, tirando meu fôlego enquanto eu permanecia na sala de estar, segurando o telefone como se pesasse uma tonelada. Por 4 anos eu tinha sido a provedora silenciosa. O apoio invisível. A mulher que pagava o aluguel deles todos os meses sem falhar. 4 anos cobrindo parcelas do carro, enchendo a geladeira vazia, comprando móveis peça por peça para o apartamento. 4 anos acreditando que construía uma ponte para os corações deles com minha generosidade. Mas eu não era especial o suficiente para presenciar o casamento do meu único filho. O vestido azul claro que eu tinha escolhido com tanto cuidado para a ocasião pendia no armário, ainda com as etiquetas, ao lado dos sapatos combinando que comprei em promoção, mas guardei como diamantes. Eu tinha economizado $300 para dar de presente, dinheiro separado da minha modesta aposentadoria ao comer refeições simples e abrir mão dos cafés semanais com as amigas. Limpei a casa de cima a baixo imaginando que talvez eles quisessem comemorar comigo depois, quem sabe compartilhar bolo e champanhe na cozinha onde ensinei meu filho a fazer biscoitos há 25 anos. Tudo isso se dissolveu naquele instante. Tudo perdeu o sentido com aquelas 4 palavras envenenadas. Meu filho David finalmente ergueu os olhos para mim. E, quando falou, sua voz tinha o tom ensaiado de quem praticou a conversa diante do espelho. "Mãe, foi algo bem íntimo, só nós e as testemunhas. Nada de luxo." Mas, mesmo assim, eu vi a mentira pesar em seus ombros. Os pais de Sarah estavam lá. A irmã dela foi madrinha. As amigas da faculdade jogaram arroz e tiraram fotos nas quais eu nunca apareceria. Eu sei porque vi as fotos naquela mesma semana. As redes sociais têm uma forma de revelar verdades que as pessoas tentam esconder, não tem? Lá estava Sarah em seu vestido branco esvoaçante, o mesmo que eu, sem saber, ajudei a pagar com os $500 que lhe dei no mês anterior para despesas inesperadas. Lá estava David no smoking preto impecável, sorrindo como há anos eu não via. Houve brindes com champanhe, danças e alegria, tanta alegria da qual fui deliberadamente excluída. Naquela noite, depois que saíram da minha casa maldizendo a Deus, sentei-me à mesa da cozinha e fiz algo que não fazia há anos. Calculei exatamente quanto dinheiro eu tinha dado a eles desde que Sarah entrou em nossas vidas. Aluguel mensal de $700 por 48 meses. Só aí, $33.600. Dinheiro para mercado, contas de luz, consertos do carro, despesas médicas, presentes de Natal, aniversários, empréstimos de emergência nunca pagos. O número que olhava para mim do caderno era estarrecedor, $47.800. Quase $50.000 do seguro de vida do meu falecido marido. Quase $50.000 da minha aposentadoria. Quase $50.000 que eu dei livremente, amorosamente, desesperadamente, esperando conquistar um lugar na vida deles que agora percebia nunca ter existido. Eu tinha me transformado no caixa eletrônico da família, liberando dinheiro sempre que precisavam, disponível 24 horas por dia para qualquer emergência real ou inventada. Mas caixas eletrônicos não são convidados para casamentos, não é? Eles apenas ficam ali, quietos no canto, prontos para servir quando chamados, invisíveis quando não. O pior não era o dinheiro. O pior era a lenta e dolorosa percepção de que eu estava vivendo uma fantasia. Cada vez que corria para ajudá-los, cada vez que cancelava meus próprios planos para resolver a crise mais recente, cada vez que colocava as necessidades deles acima dos meus desejos, eu acreditava estar construindo uma relação que só existia na minha cabeça. Para eles, eu não era uma mãe e sogra querida. Eu era um recurso a ser gerenciado, um problema a ser resolvido quando o saldo ficava baixo. Quantas vezes Sarah me ligou com lágrimas na voz, dizendo que o proprietário estava ameaçando o despejo, que a parcela do carro estava atrasada, que só precisavam de uma ajudinha para se reerguer. Quantas vezes corri ao banco, com o coração acelerado pela urgência das crises fabricadas, transferindo dinheiro antes do prazo que, segundo eles, arruinaria suas vidas? E quantas vezes essas mesmas emergências se repetiram mês após mês, ano após ano, como um ciclo do qual apenas meu dinheiro poderia tirá-los?
Eu os havia habilitado para isso, percebi com uma clareza que gelou minhas veias. Eu os tinha treinado a me ver como solução para os problemas financeiros deles, e não como uma pessoa merecedora de respeito, amor e cortesia básica. Ensinei, sem querer, que meu valor se media em dólares e centavos, não nas décadas de amor dedicadas a criar David, não nas incontáveis tentativas de acolher Sarah em nossa família. Naquela primeira semana depois da revelação, o telefone não parava de tocar. David ligava com aquele tom envergonhado de quem sabe que errou, mas espera ser perdoado. Sarah me mandava fotos da lua de mel, como se me incluir na felicidade deles depois do fato pudesse reparar a ferida que haviam causado. Eles até me enviaram um pedaço do bolo de casamento, em uma caixinha branca com uma fita combinando com o buquê de Sarah. Joguei fora sem abrir. Porque algo tinha despertado em mim naquela noite, algo que estava adormecido sob camadas de culpa materna e amor desesperado. Era raiva, sim, mas era mais do que isso. Era autoestima, esquecida no fundo de mim. Era dignidade, trocada pedaço a pedaço, pagamento a pagamento, na esperança de comprar um amor que não pode ser comprado. Pela primeira vez em 4 anos, olhei para minha conta bancária e vi meu dinheiro como meu. Vi meu tempo como valioso. Vi minha energia como algo a proteger, e não como um direito automático de quem achava que eu tinha obrigação de dar. As transferências automáticas que eu havia configurado anos atrás começaram a ter outro significado. Não eram mais atos de amor. Eram atos de autodestruição, permitindo que 2 adultos evitassem responsabilidades enquanto drenavam, pouco a pouco, a segurança que meu marido tinha construído para meus anos de tranquilidade. Mas eu ainda não estava pronta para agir. Ainda não. Porque às vezes as revelações mais devastadoras não acontecem em momentos dramáticos de confronto, mas em momentos silenciosos de clareza, quando finalmente enxergamos a verdade que sempre esteve ali, escondida à vista de todos. Essa verdade estava prestes a se revelar de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Tomei a decisão de cancelar todas as transferências automáticas numa terça-feira de outubro. A gerente do banco, Dona Henderson, que me atendia há 15 anos e tinha processado incontáveis transações em benefício de David e Sarah, olhou para mim com um misto de surpresa e respeito. Quando pedi para cancelar todos os pagamentos recorrentes, a sobrancelha da senhora Henderson se ergueu em sinal de preocupação genuína. Dona Patrícia, a senhora tem certeza disso? Essas transferências são feitas há anos. Tenho absoluta certeza, respondi, com a voz mais firme do que estivera em meses. Quero encerrar completamente o acesso deles às minhas contas. Troque os códigos de segurança, as senhas, tudo. O que eu não esperava era o quão rápido eles perceberiam. O aluguel venceria em 1º de novembro, dali a apenas 2 semanas. Pela primeira vez em 4 anos, o dinheiro não cairia magicamente na conta deles à meia-noite do dia 31. Passei aqueles 15 dias em um estado estranho de expectativa, como quem observa nuvens de tempestade se formando no horizonte, sabendo que o raio vai cair, mas sem saber exatamente quando. Segui com minha rotina diária, mas com uma sensação inédita de liberdade. Comprei flores frescas para a mesa da cozinha. Marquei um corte de cabelo no salão que não visitava havia meses, sempre ocupada demais cuidando das emergências deles. Até liguei para minha irmã Margarete, em Fênix, ligação que vinha adiando porque nossas conversas sempre acabavam girando em torno de tudo que eu fazia por David e Sarah. Patrícia, você está diferente, disse Margarete. Mais leve, de alguma forma. O que mudou? Contei tudo, o casamento, a exclusão, o dinheiro, o lento despertar para meu próprio valor. Quando terminei, o silêncio do outro lado foi tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Margarete, você ainda está aí? Estou, respondeu, com a voz embargada. Patrícia, querida, eu queria te dizer isso há anos, mas não sabia como. Todas as vezes que conversávamos, você me contava sobre outra emergência deles, outra crise que você resolvia com seu talão de cheques. Eu vi você se encolher, fazendo seu mundo cada vez menor para que o deles pudesse ser maior. As palavras dela me atingiram como uma revelação. Até minha própria irmã tinha percebido que eu não via, eu estava desaparecendo no papel de salvadora eterna, enquanto David e Sarah tomavam tudo que eu oferecia e sempre voltavam pedindo mais. A ligação deles veio no dia 3 de novembro, exatamente 2 dias após o vencimento do aluguel. Eu estava na horta colhendo os últimos legumes do outono quando o celular tocou. O nome de Sarah apareceu na tela e, por um instante, meus velhos instintos voltaram.
O coração acelerou com o pânico familiar de transformar a emergência de outra pessoa na minha responsabilidade. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes antes de atender. Patrícia. A voz de Sara soava diferente. Não havia mais a confiança casual de sempre. Parecia aflita, quase sem fôlego. Graças a Deus você atendeu. Temos um enorme problema. Que tipo de problema, Sara? O aluguel não foi pago. Nosso senhorio está furioso. Disse que vai começar o processo de despejo se não tivermos o dinheiro até sexta-feira. Aconteceu alguma coisa com a transferência do banco? Você esqueceu de enviar? A pergunta ficou suspensa entre nós como fumaça. Você esqueceu de enviar? Como se o meu dinheiro fosse o deles. Como se a minha conta bancária fosse apenas uma extensão do planejamento financeiro deles. Como se 4 anos de transferências automáticas tivessem criado uma obrigação legal que eu havia negligenciado. Eu não esqueci de nada. Sara, o que você quer dizer com isso? Patrícia, nós vamos perder o apartamento. O David está no trabalho, nem sabe ainda. Liguei para o banco, mas disseram que a transferência foi cancelada. Deve ter havido algum engano. Colhi um último tomate da horta, ainda quente do sol da tarde, e me surpreendi com a calma que senti. Não houve engano. Eu cancelei as transferências automáticas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Consegui ouvir até o cachorro do vizinho, 3 casas adiante. Quando Sara voltou a falar, a voz dela havia mudado. O pânico ainda estava lá, mas agora vinha misturado com algo mais agudo, mais desesperado. Você cancelou? Por que faria isso, Patrícia? Nós dependemos desse dinheiro. Organizamos todo o nosso orçamento contando com ele. Organizaram o orçamento com o meu dinheiro, respondi baixinho. Não com a renda de vocês, não com o que poderiam arcar, mas com o que eu estava disposta a dar. Isso não é justo. Você se ofereceu para nos ajudar. Você insistiu em nos ajudar quando estávamos passando por dificuldades. Ela tinha razão. Eu havia me oferecido. Eu havia insistido. Eu mesma criei essa dependência, assim como eles a abraçaram. Mas algo tinha mudado em mim desde aquele momento terrível, 2 semanas atrás. Algo que fazia o desespero dela soar diferente agora. Sara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você planejou seu casamento, quando fez a lista de convidados, quando escolheu quem era especial o suficiente para estar no dia mais importante da sua vida, você pensou em mim? Outro silêncio, mais curto, mas muito mais revelador. Patrícia, eu já expliquei que era só para a família imediata. Foi algo bem pequeno. Sua colega de faculdade estava lá? Eu via as fotos. Sua prima de Denver também. Sua colega do consultório odontológico estava lá? Mas eu não estava. Isso é diferente. Elas o quê, Sara? Mais especiais do que a mulher que pagou seu aluguel por 4 anos? Ouvi a respiração trêmula dela e, quando falou de novo, a voz mudou de tom outra vez. Agora estava macia, suplicante, a mesma que ela usava quando queria algo importante. Patrícia, querida, eu sei que te magoamos com o casamento. Foi um erro. Devíamos ter te incluído. Mas agora precisamos focar nessa questão do apartamento. Podemos, por favor, resolver isso? Depois conversamos sobre o casamento. Repeti devagar. Quer dizer, depois que você receber o dinheiro. Depois que sua emergência for resolvida, sua crise controlada e sua vida voltar ao normal. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi exatamente isso que ela quis dizer e nós duas sabíamos. O casamento nunca seria mencionado de novo se eu assinasse um cheque naquele momento. Ele simplesmente desapareceria naquela confortável amnésia que sempre marcou nossa relação, onde os erros deles eram esquecidos assim que suas necessidades eram atendidas. Patrícia, por favor, insistiu Sara, a voz subindo a cada palavra. Podemos ser despejados. Podemos perder tudo. O David vai ficar arrasado quando souber. Você sabe como ele fica estressado com o dinheiro. Coloquei cuidadosamente minhas ferramentas de jardinagem no chão e limpei a terra das mãos enquanto refletia sobre o que ela dizia.
David ficaria arrasado com dinheiro, mas aparentemente não ficou arrasado o suficiente ao me excluir do casamento. A ironia não me escapava. Sarah, quero que você me escute com muita atenção. Há 4 anos, quando você e David começaram a ter problemas financeiros, eu entrei nessa história porque achei que estava ajudando a família. Achei que estava investindo em relacionamentos, em amor, em um futuro onde todos nós nos apoiaríamos mutuamente. Você estava ajudando a família. Você está ajudando a família. Não, Sarah. Eu estava alimentando a dependência. Há uma diferença. A respiração dela ficou mais pesada, mais desesperada. Patrícia, eu não entendo o que está acontecendo. Isso não é você. Você sempre esteve lá por nós. Sempre se importou com o nosso bem-estar. Sempre se importou com o bem-estar deles. A frase ecoou na minha cabeça enquanto eu voltava para casa, passando pelos canteiros de flores que havia negligenciado por meses porque estava sempre ocupada resolvendo a crise mais recente deles. Quando foi a última vez que eu me importei com o meu próprio bem-estar? Quando foi a última vez que tomei uma decisão baseada no que eu precisava, e não no que eles exigiam? Me diga uma coisa, Sarah. Nos últimos 4 anos, quantas vezes você me ligou só para saber como eu estava? Não porque precisava de dinheiro, não porque tinha uma emergência, mas porque sentia saudade de conversar com sua sogra. A pergunta ficou no ar como um desafio. Eu podia quase ouvir a mente dela trabalhando, tentando lembrar de um único exemplo que pudesse me contradizer. A gente se fala o tempo todo, disse por fim, mas a voz já sem convicção. Falamos sobre seus problemas, seu aluguel, seu carro, seu estresse no trabalho, seu plano de saúde, suas dívidas. Quando foi a última vez que você perguntou sobre minha saúde, Sarah? Quando foi a última vez que perguntou se eu estava sozinha, se eu precisava de algo, se eu estava feliz? Ela não conseguiu responder porque nós duas sabíamos a verdade. A preocupação deles comigo ia exatamente até o limite do meu saldo bancário. Meu estado emocional, minha saúde física, meus sonhos, medos e esperanças para o futuro nunca entraram em nossas conversas. Patrícia, não é a hora para essa conversa. Temos 3 dias para conseguir o dinheiro do aluguel ou ficamos sem casa. Não podemos tratar do resto depois? Lá estava de novo. O resto. Meus sentimentos, minha dor, minha percepção de que fui usada por anos eram apenas um resto, algo que poderia ser resolvido depois, quando o dinheiro voltasse a fluir e o conforto deles fosse restaurado. Preciso te dizer algo, Sarah, e quero que você se lembre deste momento. Quero que se lembre exatamente de como se sentiu quando percebeu que o dinheiro não viria mais. Esse pânico que você está sentindo agora. Esse medo de perder sua segurança. Essa corrida desesperada para encontrar outra solução. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Você construiu sua sensação de segurança sobre o meu dinheiro do mesmo jeito que eu construí minha sensação de valor sobre a sua aceitação. A diferença é que eu finalmente percebi o que estava fazendo comigo mesma. Eu podia ouvir o choro dela agora. Soluços suaves, entrecortados, que talvez me comovessem há apenas 2 semanas. Mas algo dentro de mim havia endurecido. Algo dentro de mim se recusava a ser manipulado por lágrimas que só apareciam quando o dinheiro parava de chegar. Sarah, deixe eu te fazer mais uma pergunta. E eu quero que você pense bem antes de responder. Se eu tivesse morrido um dia antes do seu casamento, você teria adiado a cerimônia por luto? Ou teria seguido em frente e se preocupado depois em encontrar uma nova fonte de renda? O silêncio que veio depois foi resposta suficiente. Foi o que imaginei, disse eu, baixinho. Sarah, eu tenho 68 anos. Meu marido morreu há 5 anos, me deixando dinheiro suficiente para viver confortavelmente, se eu fosse cuidadosa. Mas passei os últimos 4 anos sendo tudo, menos cuidadosa, doando quase $50.000 para 2 pessoas que me viam como uma conveniência, não como uma pessoa. $50.000. A voz dela saiu quase num sussurro. Foram $50.000. Você nunca fez as contas, fez? Nunca se perguntou no que aquelas transferências mensais estavam dando. Nunca considerou que cada dólar que eu dava era $1 que eu não podia gastar comigo, com a minha vida, com o meu futuro. Entrei em casa e me sentei à mesa da cozinha, onde havia calculado aquele total devastador dias antes.
O caderno ainda estava lá, cheio de datas, valores e a lenta, metódica documentação da minha própria autodestruição financeira. Patrícia, por favor. Eu sei que erramos. Sei que deveríamos ter agido diferente, mas não podemos mudar o passado. Precisamos de ajuda agora, hoje. Não dá pra gente acertar alguma coisa? Que tipo de acerto você tinha em mente, Sarah? A esperança voltou à voz dela, aquela esperança desesperada de quem acha que encontrou uma saída. Talvez possamos fazer um plano de pagamento. Podemos te pagar aos poucos, com juros, se você quiser. Podemos tornar isso mais oficial, mais profissional. Isso ajudaria? Um plano de pagamento? Depois de 4 anos de dinheiro fácil, depois de me excluírem do dia mais importante da vida deles, depois de me tratarem como um caixa eletrônico com sentimentos, ela queria negociar um plano de pagamento. Sarah, você acabou de prometer me pagar quase $50.000 mais juros com uma renda conjunta de quê? 40 mil por ano? Como exatamente essa conta fecharia? Eu podia ouvir a respiração acelerada dela, o som de alguém fazendo cálculos desesperados na cabeça e não gostando dos resultados. Podemos dar um jeito. Talvez parcelas menores por mais tempo. Talvez um empréstimo no banco para te pagar tudo de uma vez. Um empréstimo bancário para devolver um dinheiro que vocês já gastaram. Um dinheiro que exigiria que vocês conseguissem um empréstimo de $50.000 com essa renda e esse histórico de crédito. Cada palavra que eu dizia parecia murchar um pouco mais a esperança dela. A realidade da situação finalmente estava ficando clara. A mesma realidade que eu bancava para que eles evitassem há 4 anos. Tem que haver alguma coisa que a gente possa fazer. Patrícia, por favor. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. Abandoná-los. A palavra bateu em mim como um tapa no rosto. Depois de 4 anos de apoio, depois de sacrificar minha própria segurança financeira pelo conforto deles, depois de ser excluída do momento mais importante da vida deles, eu é que estava abandonando-os por finalmente dizer não. Sarah, eu quero que você me escute com muita atenção. Amanhã de manhã vou ao escritório do meu advogado para atualizar meu testamento. Também vou criar um fundo que proteja o que restou dos meus bens de qualquer tipo de reclamação sobre a minha herança. Vou garantir que o dinheiro que meu marido trabalhou 40 anos para juntar para minha aposentadoria continue sendo meu até o dia em que eu morrer. Um advogado. Patrícia, por que você está trazendo advogados para isso? Porque eu finalmente aprendi que família não é definida por sangue nem por certidões de casamento. Família é definida por respeito mútuo, cuidado genuíno, por querer estar presente na vida um do outro nos momentos bons e ruins. Você e David deixaram muito claro que eu não sou parte da sua família de forma significativa. Eu sou apenas o banco. O choro voltou, mais forte desta vez, o tipo de desespero cru de quem vê a rede de segurança desaparecer diante dos olhos. Nós nos importamos com você. Nós te amamos. Você é importante pra gente. Importante o bastante para me convidar para o seu casamento. Aquilo foi diferente. Foi só um dia. Aquele único dia me mostrou tudo o que eu precisava saber sobre como vocês realmente me veem. E essa ligação está me mostrando tudo o que preciso saber sobre por que vocês estão ligando agora. Levantei-me da mesa e fui até a janela da sala, olhando para o bairro onde moro há 30 anos. Outras famílias seguiam suas rotinas da noite, crianças brincando nos quintais, casais passeando com cachorros, avós provavelmente sendo incluídos nos momentos importantes de suas famílias. Sarah, vou te dar um conselho e vai ser a última coisa gratuita que você vai receber de mim. Arrumem empregos melhores. Cortem as despesas para caber no que ganham. Aprendam a viver dentro dos próprios limites, como adultos. E, quem sabe, um dia, quando aprenderem a valorizar as pessoas por algo além do dinheiro, vocês podem me ligar de novo. Patrícia, espera. Mas eu desliguei o telefone, cortando o pedido dela pela metade. Pela primeira vez em 4 anos, a emergência de outra pessoa ia continuar sendo o problema dela. O planejamento ruim de outra pessoa ia finalmente gerar consequências que eles teriam que enfrentar sozinhos. Sentei-me na minha casa silenciosa enquanto a noite caía, sentindo algo que eu não experimentava há mais tempo do que podia lembrar: paz. A urgência desesperada que marcava minha relação com David e Sarah tinha sumido, substituída por uma certeza tranquila de que eu finalmente tinha feito a coisa certa.
O telefone tocou de novo minutos depois, depois outra vez, depois outra vez. O nome de David apareceu na tela, depois o de Sarah, depois David de novo. Desliguei o aparelho por completo e me preparei um chá daquele tipo caro que eu tinha parado de comprar porque sempre guardava dinheiro para dar a eles. Amanhã viriam mais ligações, mais lágrimas, mais pedidos desesperados. Talvez visitas, ameaças, manipulações que eu ainda não conhecia. Mas naquela noite, pela primeira vez em 4 anos, eu ia dormir sabendo que meu dinheiro estava seguro, minha dignidade intacta e meu valor como pessoa não era medido pelo saldo da minha conta. O verdadeiro acerto de contas estava apenas começando. Na manhã seguinte, um silêncio que eu não experimentava há anos me recebeu. Nenhuma mensagem urgente piscando no celular às 7 da manhã. Nenhuma ligação frenética sobre contas esquecidas ou despesas surpresa. Apenas o som suave da chuva contra a janela da minha cozinha e o luxo de tomar meu café no meu próprio ritmo, sem interrupções. Eu tinha dormido melhor do que em meses, mas sabia que aquela paz era temporária. David e Sarah não eram do tipo que aceitava a derrota em silêncio, especialmente quando estavam em jogo os $47.000 anuais de apoio. Eles iriam se reorganizar, traçar uma nova estratégia e voltar com outra abordagem. O que eu não esperava era a rapidez com que escalariam a situação. A campainha tocou às 9h15, seguida imediatamente por batidas agressivas na porta. Pelo olho mágico, vi David na varanda, o rosto vermelho de raiva e algo que parecia pânico. Atrás dele, Sarah estava sentada no carro, falando freneticamente ao telefone. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança, criando apenas espaço suficiente para falar. Olá, David. Mãe, que diabos está acontecendo? A Sarah disse que você cancelou o dinheiro do aluguel. Disse que você desligou na cara dela ontem quando ela tentou explicar nossa situação. Nossa situação, não a deles, mas nossa. Como se a crise financeira deles fosse de alguma forma uma responsabilidade compartilhada que eu tinha abandonado. Eu cancelei as transferências automáticas, sim. Achei que estava na hora de você e Sarah aprenderem a cuidar das próprias finanças. A risada dele foi amarga, quase cruel. Aprender a cuidar das nossas finanças. Mãe, estamos prestes a ficar sem casa. Isso não é uma lição de responsabilidade, é a nossa vida desmoronando. A vida de vocês já estava desmoronando, David. Eu só estava adiando o inevitável. Ele empurrou a porta, testando a força da corrente. Me deixa entrar. Precisamos conversar direito. Podemos conversar aqui mesmo. Os vizinhos vão ouvir tudo. Então talvez você devesse baixar a voz. Por um instante, vi algo em sua expressão que me lembrou do menino que ele já foi. O garoto que fazia birra quando não conseguia o que queria. Mas agora não era sobre doces ou dormir mais tarde. Era um homem adulto tendo um colapso porque sua rede de segurança tinha sumido. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo com você. Você tem agido estranho desde o casamento. A Sarah acha que você pode estar tendo algum tipo de surto. Um surto. Claro. Essa era a narrativa deles. A mulher que o sustentou por 4 anos estava tendo um surto porque finalmente percebeu que estava sendo usada. David, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se lembra do que me disse quando perguntei sobre os planos do seu casamento? Explicamos que era uma cerimônia pequena. Você disse que era íntima, só vocês e as testemunhas. Mas toda a família da Sarah estava lá. Os amigos dela estavam lá. Até a antiga colega de faculdade voou de Seattle para estar presente. Todos eram especiais o suficiente para testemunhar o seu casamento, menos eu. Ele se mexeu desconfortável, lançando um olhar para Sarah, que ainda falava animadamente ao telefone no carro. Mãe, você está exagerando. Não queríamos magoar seus sentimentos. Não queriam magoar meus sentimentos ou não achavam que eu tinha sentimentos que valessem ser considerados? Isso não é justo. O que não é justo, David, é que eu passei 4 anos financiando a sua vida enquanto vocês me tratavam como uma estranha. O que não é justo é eu ter descoberto sobre o seu casamento pelas redes sociais. O que não é justo é você estar agora na minha varanda, não porque sentiu minha falta ou porque quis me pedir desculpas, mas porque o dinheiro parou de chegar. Sarah saiu do carro e começou a se aproximar. O telefone ainda colado à orelha.
Quando chegou mais perto, ouvi fragmentos da conversa. Sim, eu entendo o processo de despejo. Quanto tempo a gente tem depois que vocês entrarem com os papéis? Ela estava falando com o senhorio, provavelmente tentando negociar mais tempo, explicando que a benfeitora idosa estava em crise de saúde mental e que o dinheiro voltaria a fluir assim que eu a recuperasse o juízo. Patrícia chamou Sara ao encerrar a ligação. Acabei de falar com o senhor Rodrigues. Ele está disposto a nos dar até segunda-feira se pagarmos uma taxa de atraso. Você pode, por favor, nos ajudar só mais uma vez? A gente promete que vai encontrar uma solução de longo prazo depois disso. Só mais uma vez. A frase que tinha definido nosso relacionamento por anos. Só mais uma emergência. Só mais uma crise. Só mais uma vez em que eu precisava resgatá-los das consequências de suas próprias escolhas. Sara, quero que você pense com muito cuidado no que acabou de dizer. Você promete que vai encontrar uma solução de longo prazo. O que exatamente os impediu de encontrar essa solução nos últimos 4 anos? Ela pareceu genuinamente confusa, como se o conceito de viver dentro das próprias possibilidades fosse uma ideia exótica que nunca tinha encontrado. Nós temos tentado, Patrícia. O mercado de trabalho está difícil. O aluguel não para de subir. Tudo está mais caro agora. Tudo tem estado mais caro nos últimos 4 anos. A diferença é que agora vocês vão ter que lidar com essa realidade em vez de transferir o peso para mim. Aquele dia marcou o fim de uma vida e o começo de outra. Aos 68 anos, finalmente aprendi que amor não pode ser comprado com depósitos mensais e que respeito não se compra com fundos de emergência. David e Sara realmente perderam o apartamento. Mudaram-se para a casa dos pais dela, arrumaram segundos empregos e descobriram o que milhões de pessoas já sabiam, que adultos são responsáveis pela própria sobrevivência. Nunca mais tive notícias deles, nem no Natal. Mas o silêncio já não era doloroso. Era paz. Usei o dinheiro do meu marido da forma como ele pretendia, comigo mesma. Viajei para lugares com que só tinha sonhado, fiz amizades com pessoas que valorizavam minha companhia e não o meu talão de cheques, e dormi tranquila sabendo que meu valor não era medido em dólares. Às vezes me perguntam se tenho algum arrependimento. O único que tenho é que demorei 4 anos para perceber que ser excluída de um casamento foi, na verdade, um presente. Isso me mostrou exatamente quem eles eram antes que eu desperdiçasse ainda mais do meu precioso tempo fingindo que eram outra coisa. Meu nome é Patrícia. Sou uma mulher de 68 anos que aprendeu que a pessoa mais importante da sua vida deve ser sempre você mesma. Se minha história ressoar com você, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E lembre-se, você ensina as pessoas a como te tratar pelo que aceita delas.